Então, Vai começar. de um único ser sai toda a raça humana, né? Independente de cultura, de povos, né? Mas há uma rica variedade, porém a origem é uma só, de um único ser humano ali, né? Mas também ele nos traz que nós somos criados corpo e alma. Ali a partir do 362, por favor. A pessoa humana, criada à imagem de Deus, é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual. Isso. Então nós somos criados em corpo e alma, né? Muitas vezes na Sagrada Escritura, o termo alma designa a vida humana ou a pessoa humana inteira. Entretanto, designa também o que é de mais íntimo ao homem e o que há nele de maior valor, aquilo que mais particularmente o faz ser imagem de Deus, alma. Significa o princípio espiritual do homem. Certo. Então, a alma humana criada por Deus, né? Quando Deus, no texto do Gênesis, quando Deus vai criar o homem, né? Ele o cria, e aí o texto nos diz que ele insufla em suas narinas, né? O hálito da vida, o sopro da vida. Neste momento, ali Deus está dando o espírito ao homem. Mas que o texto sagrado nos traz que alma, às vezes, quer dizer a pessoa humana por inteiro, tanto aquilo que nós somos como corpo, quanto como espírito, né? O corpo do homem participa da sua dignidade da imagem de Deus. Ele é corpo precisamente porque é animado pela alma espiritual. E é a pessoa humana inteira que está destinada a tornar-se no corpo de Cristo o templo do Espírito Santo. Então, se nós tiramos a alma do corpo, o corpo morre. A alma é imortal, o corpo é perecível, né? Então, por isso que quando se tira a alma do corpo, o corpo se esvai, porque a alma é aquela que dá a vida ao corpo, né? O Gaudio et Spes, só ele fazer uma referência aqui, ó, ele traz a unidade do corpo e alma como condição corporal. Não é, portanto, lícito ao homem desprezar a vida corporal. Então nós temos que cuidar tanto do nosso corpo quanto da alma ou do espírito, né? Nós temos que alimentar os dois. Principalmente o nosso corpo, nós temos que cuidar muito dele, zelar por ele, porque ele nos diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? A igreja ensina que cada alma espiritual é diretamente criada por Deus. Não é produzida pelos pais e é imortal. Ela não perece no momento de sua separação do corpo na morte e se unirá novamente ao corpo na ressurreição final. Isso, então, muito importante isso que ele está trazendo para nós, a origem da nossa alma, né? Que a alma humana não foi gerada pela evolução da matéria, mas ela é nos dada por Deus no momento da fecundação. Deus cria uma alma que não existia. Ali, a partir do momento da fecundação, é que é gerada a nossa alma por Deus e que ela é imortal e que na morte há a separação do corpo e da alma, mas que ela se unirá novamente ao nosso corpo na ressurreição final. Então já aqui ele já está trazendo ali algo que ele vai trazer mais para frente, que é a ressurreição do nosso corpo também. Por isso que mais uma vez nós precisamos cuidar de ambos, da alma, do espírito e do corpo, né? Porque nós vamos ter que devolver o nosso corpo a Deus também, né? Bem? A igreja ensina que esta distinção não introduz a dualidade na alma. Espírito significa
que o homem está ordenado desde a sua criação por seu fim sobrenatural e que sua alma é capaz de ser elevada gratuitamente à comunhão com Deus. Isso. É que às vezes dá a impressão que a nossa alma, e nós temos duas coisas, alma e espírito, não é? Os dois são a mesma coisa, né? Não há uma dualidade ali, né? Mas que as duas estão ordenadas desde a sua criação para o seu fim sobrenatural, né? O espírito é aquilo que o homem é designado a ser no seu fim natural, e a alma é aquilo que nos dá a vida, né? Agora nós vamos falar então a respeito, ali no 369, a respeito da criação do homem e da mulher. Vamos lá. O homem e a mulher são criados, isto é, são queridos por Deus, por um lado, em perfeita igualdade como pessoas humanas, e por outro, em seu respectivo ser de homem e de mulher. Ser homem, ser mulher, uma realidade boa e querida por Deus. O homem e a mulher têm uma dignidade insuperável, que eles vêm diretamente de Deus, seu Criador. O homem e a mulher são criados em idêntica dignidade, a imagem de Deus. Um seu ser homem e um seu ser mulher refletem a sabedoria e a bondade do Criador. Isso, então ele traz para nós que nós somos criados e somos queridos por Deus e em perfeita igualdade como pessoas humanas, né? Em nosso ser homem e em nosso em ser mulher, que somos uma realidade boa e querida por Deus. Então, Deus não faz distinção entre... não cria condições de desigualdade entre nós, entre o gênero feminino e masculino, né? E Deus, ali o 370, ele vai trazer para nós que Deus não é de modo algum a imagem do homem. Então aqui vamos fazer uma distinção. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas enquanto semelhança, enquanto semelhante na nossa essência, né? Mas porque recebemos de Deus esse espírito que nos dá a vida, recebemos de Deus a vida, né? Mas Deus não se parece com nós, porque Deus é espírito, né? Então Deus não tem um corpo como nós. Então às vezes quando a gente pensa assim, nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Logicamente, quando eu olho para outro ser criado, eu vejo Deus nele, mas eu vejo enquanto espírito, né? Então, não é, porque Deus não é nem homem nem mulher. Deus é puro espírito, não havendo nele lugar para a diferença do sexo. Mas as perfeições do homem e da mulher refletem algo da infinita perfeição de Deus, né? Então, porque a nossa alma é semelhante a Deus. Então, por isso que nós somos a imagem e semelhança de Deus, porque Deus é espírito, né? E aqui é muito importante isso que ele traz para nós, então, sobre essa igualdade das pessoas, dos gêneros, né? Homem e mulher, mesmo com as suas diferenças queridas por Deus, diferenças necessárias, né? E ele traz para nós essa questão muito importante. Existem apenas dois sexos, o masculino e o feminino. Não existe um terceiro sexo, né? Desde as origens, tá bem? Então, existe apenas o feminino e o masculino. Se nós formos pegar no nosso DNA, né, no nosso genoma, você não vai encontrar, você só vai encontrar o cromossomo X e Y, você não vai encontrar o Z, o A, B, C, D, né? Então, em nós, quando nós somos gerados masculino e feminino. Muito importante isso, né? Porque Deus nos cria
em perfeição, né? Nesse aspecto nós somos criados em perfeição, né? Mas nós somos criados um para o outro, né? Para um complementar o outro. Nós já vamos ver de que forma, né? Criados conjuntamente, Deus quer o homem e a mulher um para o outro. Isso. Eu usei um termo errado, não é para complementar o outro. Conjuntamente, né? Olha o termo que ele usa aqui, ainda coloca em itálico ali, né? Criados conjuntamente, né? Um para o outro. E ele diz ali para nós no texto bíblico, né? Não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda, né? Quando Deus está criando todas as coisas para o homem, né? Então Deus pede para que o homem nomeie os animais, né? Lhes dê nome, né? E aí, quando Adão termina de dar nome às criaturas, ele fica triste porque ele não acha uma exemplar que corresponda a ele, né? Todos os animais têm o seu exemplar e ele não tinha, né? Então, aí Deus vê que ele precisa, né, dessa companheira, né? Para que se una a ele também. Então, Deus cria Eva, né? Eva é tirada, então, de Adão. Adão adormece num sono e Deus faz a Eva, né? E aí, então, quando ele vê Eva, né? Deus apresenta Eva a ele, né? Ele exclama admirado, né? Agora sim, essa é osso de meus ossos e carne de minha carne. Então, o homem descobre a mulher como um outro eu da mesma humanidade. Então, ele descobre que ele não está só, mas que ele tem uma companheira, uma exemplar que corresponda à sua humanidade também, né? 372, por favor. O homem e a mulher são feitos um para o outro, não que Deus os tivesse feito apenas pela metade e incompletos. Ele os criou para uma comunhão de pessoas, na qual cada um pode ser ajuda para o outro, por serem ao mesmo tempo iguais como pessoas, ossos ou meus ossos, e complementares com o masculino e feminino. No matrimônio, Deus os une de maneira que, formando uma só carne, possam transmitir a vida humana. Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra. Ao transmitir aos seus descendentes a vida humana, o homem e a mulher, como esposos e pais, cooperam de forma única na obra do Criador. Isso. Então, quando Deus nos cria, ele nos cria homem e mulher. E ele dá uma ordem, né? Para que Deus ordena o homem a se unir à sua mulher. Por duas questões. Para gerar filhos e para crescer e multiplicar, ou seja, para povoar a terra, né? E assim como homem e mulher, para que eles cooperem de forma única na obra do Criador. Então Deus conta, né, com a nossa participação nessa, para cooperarmos com a sua obra, né? E de forma que a gente possa cuidar de tudo que ele nos proporcionou com a sua criação, né? Então nós somos cooperadores na obra de Deus.